Você já reparou que as pessoas que mais gritam são quase as sempre menos respeitadas? E as pessoas que falam pouco, pensam antes de responder e não se exaltam, essas costumam ser mais respeitadas. Por quê? Força não é o volume da voz. Força é domínio próprio. Autenticidade. Hoje eu quero te mostrar por que pessoas fortes são calmas e por que gritar no momento errado quase sempre é um sinal de fraqueza emocional. Cavaleiros e cavaleiras, eu não tô dizendo nunca grite. Sim, tem situações que a gente deve gritar, sim, tem situações que a gente tem que falar mais alto. Desde o momento, desde a coisa mais lógica do tipo, você tá na multidão e você precisa chamar seu amigo, tem outras situações que você tem que aumentar seu tom de voz, você tem que falar mais alto, sim, com certeza. Mas o que eu tô querendo dizer do forte, o forte não é vencer discussões ou gritar com as outras pessoas, aumentando o tom assim. Não, não é isso. Ser forte, que eu tô querendo dizer, é controlar suas próprias emoções. Sim, tem momentos que mesmo com grande maestria emocional, você ainda sente sentimentos. Mas tem uma coisa que você sempre terá o controle. O controle total dos seus comportamentos. Outra coisa, o que eu tô querendo dizer também não é falar pouco ou ser tímido. É sobre autocontrole. E boca fechada não entra mosquito. Eu não tô dizendo não fale, não grite. Eu tô falando que boca fechada não entra mosquito. E autocontrole é uma coisa que todo mundo deveria ter. Porque quem não se governa, deixa os impulsos agirem. E quem se governa, escolhe como responder. E não é refém das suas próprias emoções. E isso acontece muito quando alguém discorda de você. Sabe que muitas pessoas que não aceitam essa ideia, muitos tentam vencer ela gritando, sabe? Você tá no seu trabalho, você tem a sua opinião e a pessoa tem outra opinião. Só porque as opiniões não se batem, a outra pessoa começa a gritar com você, começa a aumentar o seu tom de voz, sabe? Não dá certo. Isso não dá certo. Eles insistem, debatem sem fim, exaltam. Esse é o problema, exaltam. Mas força emocional sabe a hora de parar. Se a pessoa gostar, que bom. Se a outra pessoa não gostar, que pena. Tem isso na sua cabeça. E escute muito bem. Você não precisa da aprovação de todo mundo para que você viva em paz. Você não precisa da aprovação de alguém para você viver em paz. Eu vou explicar claramente o que seria tudo isso na história do burro e o leão. Eu acho que não sei se era de pessoa, enfim. O que importa é que a história ainda vai ter o mesmo moral. Tem uma história do burro e do leão. Não sei se é... tanto faz. Que o burro tava falando pro leão que a grama é azul. A grama é azul. E o leão tava dizendo, não, a grama não é azul. A grama é verde. Só que o burro começou a falar, não, a grama é azul. E o leão, não, a grama é verde. Aí o burro disse assim, então vamos lá falar com o rei. O rei, né, que era o rei da selva, o leão, o rei da selva. Vamos falar com ele para ele decidir qual que é a cor da grama. Até que os dois foram lá chamar a atenção do rei. Só que o rei estava ocupado naquele momento. Eu não sei o que ele tá fazendo, mas só sei que ele estava muito ocupado naquele momento. E ele tem que parar o que ele tá fazendo para dar atenção. Aí o burro foi lá e explicou que a grama é azul, só que o idiota tá achando que ela é verde. E o rei leão, vamos dizer assim, ele olhou e disse, tá certo, ó, tá certo, o burro tá certo, a grama realmente é azul. Vai lá e eu vou dar uma punição para o leão. Aí o burro saiu todo feliz e o leão ficou tipo, nossa, ué, mas como assim? Como assim? Mas a grama é verde. O rei leão disse, sim, a grama é verde. Mas por você ter dado essa atenção para um burro e ainda por cima ter me atrapalhado, você vai sofrer as punições. Você consegue entender? E eu te falo, realmente, você realmente precisa da aprovação das outras pessoas para manter a sua opinião? Você realmente precisa disso? Você realmente precisa gritar para outra pessoa te ouvir? E aqui entra um erro clássico da língua. Você sabe o tamanho da língua de um tolo? Vou te falar. A língua do tolo é como uma gravata, longa demais. Mas sabe a língua do que fala antes de pensar? Daquela pessoa que não se expõe, que não se enrola, não se compromete? Sabe qual é o tamanho da língua do sábio? Da pessoa forte? É curta. Ele pensa antes de falar e fala melhor. Ele pensa antes de falar. A língua do tolo é como uma gravata. Ele não pensa antes de falar. Ele fala, depois pensa. A língua de um sábio, ela é curta. Ele pode até falar de uma forma mais lenta. Ele pode até pensar mais antes de falar. Só que aí, por isso que ele fala melhor. Ele pensa antes de falar. O que eu tô querendo dizer aqui, não é que falar menos é se diminuir. É proteger a sua imagem, a sua autoridade e sua paz. Quando você estiver confrontando com um burro, você não pode descer o nível do burro, entende? Você não pode descer, sabe por quê? Se você descer o nível do burro, ele vai ganhar de você. Por conta que ele tem mais conhecimento do que você naquela área. Entende? Agora o que eu tô querendo dizer não é ser passivo e engolir tudo. Na verdade, é outra coisa.
As pessoas fortes, elas não se exaltam sem motivo. Mas também, olha aqui, presta atenção. Mas também elas não aceitam tudo. Elas sabem quando algo realmente merece reação e quando não merece nenhuma resposta. A pessoa sabe quando aquela discussão vale a pena continuar ou não. E o autocontrole é escolher suas batalhas, entende? Sabe, a pessoa que tem autocontrole não fica aí naquela conversa com o burro. Ela tem o autocontrole de escolher quais batalhas elas vão batalhar. Olha aqui, e aqui entra duas ferramentas de bolso que você tem que saber porque são muito importantes. Quando algo não vale a pena, você imagina lá, você está conversando com um burro. A grama é azul. Quando aquela discussão não vale a pena, sabe o que você faz? Que bom ou que pena. A grama é verde, que bom. A grama é azul, que pena. Quando algo não vale a pena, que bom. Quando algo te desagrada, mas não te define, que pena. Se a pessoa fala, nossa, eu achei o seu canal um lixo. Eu achei você muito grosso. Ah, eu achei você aquilo. Ah, eu achei você aquilo ali. Sabe o que você fala? Que pena. Ah, eu achei seu canal muito legal, gostei de você. Que bom. Usa esses dois, mas não fica confrontando com o burro. Não fica confrontando com aquela pessoa que grita com você. Essas frases não são fugas, são filtros emocionais. Elas te impedem de se envolver em discussões inúteis. E isso aqui muda completamente a forma que você relaciona com as pessoas. E aqui é onde que a ficha vai cair de tudo isso que eu disse. Então presta muita atenção. Mas o que são pessoas fortes, o que são pessoas sábias? Como é que a gente tem que agir? Como é que a gente tem que fazer essas coisas? Como é que a gente tem que falar? O que a gente tem que falar? É aqui que eu vou engolar tudo. O que são as pessoas fortes e sábias? Pessoas fortes escutam mais do que falam. São aquelas pessoas lá que escutam mais do que falam. Chega lá num outro local, lá, vamos dizer que ela tá numa faculdade, é o primeiro dia da faculdade, e não é aquela pessoa lá que fica falando, que fica respondendo as perguntas das pessoas, perguntas dos professores, é aquela pessoa lá que fica quieta. Presta atenção antes de falar. O que eu tô querendo dizer é que essas pessoas não têm língua de gravata. Não que elas falam poucos, vamos dizer assim, mas que ela não tem língua de gravata. Que a língua não chega até aqui, entende? São pessoas que falam, são pessoas que pensam antes de falar. Eles observam antes de reagir. Ao invés de ele dar opinião sem saber da informação, eles primeiro têm informação antes de dar opinião. Só que as pessoas que não têm a língua de gravata. Mas também elas não se exaltam sem motivo só pra impor. Não tô dizendo que se exaltar é errado, mas tem que ter situações certas. Tem momentos que você tem que se exaltar para motivar seu time, mas em situações erradas não vale a pena. Eles não se exaltam para se impor. Se a pessoa não respeitou, se a pessoa não concordou, que pena. Se a pessoa concordou, que bom. Entende? E elas também não se expõem pela postura, porque a calma delas comunica com segurança. A calma delas seria a postura de sua alma. Entende? Essas são as pessoas fortes. E por isso você não deve ficar confrontando o burro só porque o burro tem a opinião que a grama é azul, entende? Você não deve gritar com as outras pessoas. Se a pessoa tá gritando com você, que pena. Se a pessoa tá respeitando, que bom, entende? Mas aí tem pessoas que você tem que manter uma distância, principalmente pessoas burras, né? No caso, burros dessa história. E a moral de tudo isso, cavaleiros e cavaleiras, é que vocês não precisam ser gritados para levar a sério. A moral de tudo isso é essa, vocês não precisam gritar para ser levado a sério. Pessoas fortes, sábias, não falam antes de pensar. Não perde tempo com assuntos inúteis. É aquela pessoa que escuta mais do que fala. É aquela que tem domínio emocional e deixa a outra pessoa conversar também. A verdadeira força não está em dominar os outros, mas a governar a si mesmo. Mas o que fazer com as pessoas que te provocam, tentam te explodir, tentam tirar você do sério? Ou melhor, como é que a gente pode manter o nosso autocontrole emocional diante dessas pessoas difíceis, provocadoras, gente chata, mesmo que elas nos provoquem? Eu falo isso melhor nesse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fique com Deus e até!